Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom, eu não sei quantos aqui são fãs de séries ou filmes. Tem alguém aqui que gosta muito de um filme ou uma determinada série? Ou de um livro? Ah, então tá bom. Eu sei que nem todo mundo é assim, né? Mas eu, quando era adolescente, até hoje, né? Era muito fã de Senhor dos Anéis. Não sei quantos ouviram falar de Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, é uma obra feita em trilogia. Primeiro escrita e depois feita em filmes. Eu lembro a primeira vez que eu assisti o primeiro filme, né? Eu fui com meu pai na locadora de DVDs. A gente alugou o primeiro filme, eu fui para casa assistir sozinha, aquelas 3 horas. E eu fiquei tão fascinada, tão deslumbrada, que eu falei, pai, por favor, vamos de novo lá, a gente pega o segundo filme, só o segundo? Aí ele foi comigo, a gente alugou o segundo filme, eu assisti de novo, mais umas 3 horas e meia de filme, sozinha. E aí eu fiquei muito encantada, muito encantada. No dia seguinte, a gente foi, alugou o terceiro e eu assisti sozinha. E o que me encantava é que as paisagens eram lindas, os personagens para mim eram muito cativantes, além de ser tudo muito bonito e encantado, assim, né? A história para mim era incrível. Eu gostei muito do universo ali, que tinha as criaturas mágicas, né? Tinha os hobbits, tinha os elfos, tinha os magos, e tudo aquilo para mim era muito imersivo. E depois disso eu li os livros, eu li o Hobbit e fui seguindo assim, né, em algumas obras do autor, do Tolkien, né, que é o nome do autor. E o que é muito interessante, né, que mesmo que ele produziu muitas obras, né, o J.R.R. Tolkien, ele fez 1 milhão de livros ali, eu nem sei quais são, mas toda vez que eu via uma capa na livraria, eu pensava, nossa, esse aqui deve ser bom, porque tudo que eu vi desse cara é muito bom. Eu tinha até camiseta, eu tinha o anel, eu era apaixonada pelo elfo lá, e é muito interessante, né? Porque sempre que a gente se admira com algo que é criado, a gente pode ter certeza que na mente do Criador tem algo muito maior. Quando eu penso, Senhor dos Anéis é bom, então quer dizer que tudo mais que ele for fazer é muito bom. Então, quer dizer, tudo que eu puder ler desse homem não chega aos pés do que tem, na verdade, na cabeça dele. Da onde saiu, tem muito mais. E para os personagens da narrativa, né, para mim, eu olhava para o personagem. Eu era apaixonada pelo elfo que eu lia, que eu assistia no filme. Mas para ele não é... Ele, assim, não tem mérito nenhum nisso. Não é dele a honra, não é dele o caráter. Foi o criador dele que fez ele daquele jeito. E, dessa forma, são todos os servos de Deus na história, desde o comecinho até agora, até hoje. E disso, Débora e Baraque sabiam muito bem. Eles sabiam muito bem que o que eles faziam não tinha a ver com quem eles eram, assim, por dentro, né? Como eles foram, o caráter deles, as capacidades, mas era porque o autor da história escolheu dessa forma. Ele os levantou. E a gente vai falar disso hoje. Seguindo a série de Juízes, nós vamos ler juntos a história de Débora. A gente tem 2 capítulos que são muito emocionantes, são histórias também super imersivas. E hoje a gente vai ler juntos o primeiro capítulo, que é Juízes capítulo 4. E depois, o Juízes capítulo 5, a gente vai falar sobre ele. O capítulo 4 é uma prosa, quer dizer, é uma narrativa contada. E aí Débora fez isso, e aí Baraque fez aquilo, e aí pessoas fizeram isso e aquilo. E o capítulo 5, ele é um cântico, ele é uma poesia, que foi Débora e Baraque a quem é atribuída essa canção. Então, a gente tem um olhar um pouco mais poético, para além do que a gente vê aqui naturalmente. Para além de existem 5 cadeiras enfileiradas, a gente tem o por trás disso. Então, a gente vai ler Juízes 4.
a partir do verso 1. Diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Débora respondeu: Está bem, eu irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanaim, perto de Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, esse é o dia em que o Senhor o entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. E diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete-Agoim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, não sobrou um homem. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, que era mulher do queneu Éber, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou, ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císera disse à mulher: Ei, fica à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e o martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Bom, então aqui a gente tem uma narrativa sangrenta, bem assustadora, na verdade, bem daquelas que eu evitaria assistir se fosse um filme. Mas a gente tem mais uma história de libertação aqui. Depois da morte do juiz Eude, que o pastor Joel pregou na semana passada, mais uma vez os israelitas tomaram outros deuses para si.
E assim eles atraíram o juízo de Deus sobre eles. E então o Senhor entregou mesmo nas mãos do rei cananeu Jabim, e aparentemente era um domínio cruel, o de Císera, que não foi por 2 meses, mas 20 anos. Então o povo clama ao Senhor, desesperado. E o Senhor mesmo é quem planeja e providencia o resgate. Quando diz assim, lá no verso 6 e 7, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Císera, comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. O Senhor aqui ele está usando a Débora, que é serva dele, que é profetisa, juiz em Israel, para convocar um líder que vai levar as tropas do Senhor nessa libertação de Israel. E, na verdade, isso aqui é um chamado parecido com ei, marinheiro, o barco está afundando, você não pode se jogar para a gente, né, perder um pouco de peso? Porque é difícil de conceber. O exército inimigo tinha 900 carros de guerra, como se fossem 900 tanques de guerra ali, assim, espalhados, que iam arrasar 10.000 homens a pé, assim, que nem uma faca quente passando uma manteiga. Seria uma loucura. E Baraque, então, responde com um pouco, a gente pode imaginar, né, um pouco de medo aqui, falando lá no verso 8. Baraque disse a ela, se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei, não. E a resposta de Baraque tem 2 formas que eu encontrei que as pessoas têm interpretado hoje. Uma forma de interpretar essa resposta dele, que dizem, é que existe uma necessidade de Baraque de uma garantia visível de que Deus estaria com eles, que, de fato, Deus entregaria nas mãos deles essa guerra. E o mais fácil era trazer, né, os ministros do Senhor, trazer o pastor Joel, trazer o pastor Mateus, falou, vamos comigo, assim, aí, vão no meu trabalho comigo, assim, vocês? Aí qualquer coisa, né, vocês ficam ali intercedendo por mim. E essa é uma interpretação. Parece que a palavra do Senhor não foi suficiente para que ele fosse corajoso e fosse adiante. Outra forma de interpretar que eu encontrei é que ele tinha o desejo de ser acompanhado pela constante orientação de Deus. Então, sim, Deus me entregou, mas vamos comigo. Eu quero Deus com a gente mesmo, eu quero ouvir as palavras do Senhor constantemente. Se houver alguma direção específica, eu quero que Ele esteja ali conosco. E eu quero ouvir a voz dEle. Por isso, me ajuda. Eu quero ouvir a voz de Deus. E a resposta de Débora, ela diz assim, no verso 9, está bem, eu irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. A resposta de Débora, também eu encontrei 2 formas de ler. Algumas traduções, como que a gente leu, falam assim, olha, por causa do seu comportamento, a honra não vai ser sua. O que nos leva a pensar que, se ele tivesse crido, e falado assim, não, tá bom, se Deus está indo comigo, eu vou. Então, ele teria a honra de pegar o cabeça. E aí, o nome dele estaria nas canções que diriam Baraque matou Císera, e ele liderou os exércitos, e a honra de liderar os exércitos de Deus estaria nas mãos dele. Mas que, por conta da incredulidade, isso foi dado a uma outra pessoa, que não estava nem na história até então. Mas outra possibilidade de entendermos isso, algumas traduções nem mostram assim, dizendo, olha, por causa do seu modo de agir, a honra não vai ser sua. Algumas traduções só dizem assim, tá bom, eu vou com você, e a honra não vai ser sua, de matar Císera. E isso vai ser outra pessoa, Deus vai dar essa honra a outra pessoa. E isso nos faz pensar o seguinte, né? Quer dizer que ele estava se lançando numa tarefa difícil e de antemão sabendo que não ia ser honra dele. Quer dizer, então, que
positiva ou negativa a atitude dele diante do chamado de Débora, Baraque, ele ainda assim escolhe obedecer ao Senhor. Ele ainda assim escolhe ir à batalha, sacrificar o seu tempo, sacrificar talvez a sua reputação, ouvir muita reclamação, ouvir soldados com medo e liderar mesmo assim, arriscando a sua própria vida, sabendo que ele não ia receber a honra por isso. E essa história, então, ela me faz pensar em algumas coisas a respeito de como nós podemos receber e responder ao chamado de Deus. Numa sociedade quebrada e idólatra, o povo de Israel, carregando o nome do Senhor, ainda por cima, a Débora ela se levanta como profetisa que tem ouvidos atentos à voz de Deus. E realmente ouve a voz de Deus no meio daquele povo que estava surdo. E ela vê a miséria do povo que estava sofrendo debaixo do juízo de Deus. E ela escolhe amar aquele povo e servir, decidindo com sabedoria as questões do povo. Aqui no capítulo 5, que a gente não leu, no capítulo 5, verso 7 e 9, a Débora diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários entre o povo. Louvem o Senhor. E aqui eu vejo a beleza da forma como Débora escolheu servir ao Senhor. E me inspira, porque a gente sabe que a Igreja de Cristo é a noiva do Senhor. Ela é a noiva do nosso amado. E então o nosso papel diante da noiva, diante do povo amado de Deus, não é ficar condenando ou falar, ixi, tá errado isso aí, virar as costas e largar como tá. Deixar que sofra as consequências e eu me separo disso porque eu não vou compactuar com essa coisa feia aqui da igreja. Esses irmãos que erram comigo. Não é papel nosso deixar a igreja adoecer e abandoná-la. Como Débora, Deus nos chama para que a gente ouça a voz dele. Para que cada um de nós sejamos como Débora, que ouve a voz do Senhor e escolhe servir os nossos irmãos, servir a Igreja de Cristo com sabedoria, nos dispondo, de forma que a igreja seja santificada, seja limpa e seja apresentada ao noivo como santa e limpa. E aqui em Gálatas 6, 8 a 10, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A Débora ela assumiu a sua responsabilidade como parte do povo de Deus, a serviço do povo de Deus. E ela chamou Baraque para a obra que o Senhor queria realizar. O Senhor, que tinha planejado. Ele queria realizar. Então ela chama. E para que, por meio de Baraque, o Senhor realizasse a obra que ele estava para fazer, de libertação do seu povo. Ela ainda escolhe andar uma milha a mais. Ela chamou e também atendeu ao pedido de Baraque. Ela foi com ele ao campo de batalha. O que também me inspira a ter um coração mais disposto para me esticar, para servir ao Senhor e cuidar com zelo do trabalho que a nós foi confiado. A responsabilidade dela era de chamar. E ela também foi junto para que ele fosse. E Baraque, ele respondeu positivamente ao chamado. Ainda que tivesse no começo duvidado, ainda que tivesse tremido nas bases, ele foi. Sabendo que ele assumiu uma função de altíssima responsabilidade. Imagina cair nas... Alguém chegava para você com essa oferta e vai estar o seu nome ali. Baraque está chamando 10.000.
Imagina, é muita responsabilidade. E ainda, que trabalho, que desgaste. Passar o dia inteiro guerreando. Isso sem ter o nome honrado. A gente estava assistindo, a gente assistiu uma série de cozinha, de chefes de cozinha. E aí eu fiquei pensando, imagina quem trabalha, quem acorda às 4 da manhã, pega a condução, chega lá às 5 pontualmente, está vestido, está pronto para trabalhar no restaurante, lava tudo, frita o que tem que fritar, corta o que tem que cortar, emprata o que tem que empratar, para sair o chefe, pegar seu pratinho, levar na mesa, se é que é ele que leva. E aí, quando ele passa entre as mesas, as pessoas falam, ó, chefe, que comida deliciosa. E você lá atrás, lavando a loucinha. Você que fez tudo. Ninguém nem sabe o nome. É necessário uma consciência limpa, cristalina, de que, embora nós nos esforcemos, a gente não faz isso para obter glória. É difícil demais. Essa atitude de Baraque me inspira muito, me desafia demais. Como é quando o Senhor nos chama a fazer coisas, a desgastar-nos, a passar tempo, a gastar energia, a gastar recursos financeiros, a nossa saúde, o nosso tempo, para depois nosso nome nem ser lembrado, ninguém nem agradecer por terem colocado as cadeiras do jeito que estão. É necessário o nosso coração no lugar certo, olhando para quem nos chamou, e não para o que a gente está fazendo, que merece um agradecimento, um pagamento. E aí a gente tem uma terceira personagem, que também de um jeito muito bizarro, vou dizer, ela também é bem inspiradora. A Jael, que matou, pegando lá a estaca, enfiando ali na têmpora, aqui, atravessando a cabeça de Cícera. A Jael, ela tem algo que também me ensina. Jael, não sei se vocês lembram da leitura que a gente fez, o povo dela, por algum motivo, o marido dela, ela se deslocaram ali, armaram uma tenda mais próxima ao local da batalha, mas ela era de um povo que era aliado ao povo de Cícera. O que ela cometeu ali foi traição, e foi feroz. Eu não sei, assim, né, mas pegar o líder da organização inimiga, amiga, aliás, e matar desse jeito, precisa de muita coragem. É preciso saber que a sua vida está em risco também. Não sei se ela sabia que o exército de Cícera estava sendo eliminado ali. Talvez ela não sabia. Imagina se eles descobrem que ela está lá com o corpo do chefe ali. Já era. Para ela, para a família dela, não sei se ela tinha filhos. Assustador. Mas Jael faz algo que é semelhante ao que Raabe fez. Não sendo do povo de Deus, sendo, inclusive, aliada do povo inimigo de Deus, ela arrisca a própria vida, porque ela sabe que contra Deus ninguém pode. Ela sabe que o propósito de Deus é que Cícera fosse morto ali. Então, ela resolveu temer ao Senhor, em vez de temer até aqueles que podiam matar o seu próprio corpo. Aí, o pastor Joel até leu esse texto no domingo passado, lá em Mateus 10, 28, diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso aqui é difícil demais de a gente aplicar na nossa vida. É mais fácil de ler e pregar até do que fazer. Quando a coisa aperta, o mais fácil é fazer tipo, tá bom, Cícera, fica aqui, sim. Aí, se Deus quiser, ele vai mandar a Baraque, ele vai vir aqui e vai fazer o serviço. E eu não tenho nada a ver com isso. Não é aqui que chegou a guerra, não. Não é aqui que é a minha responsabilidade. Minha responsabilidade como mulher dessa casa é guardar essa casa e ponto. E servir esse homem aqui, que inclusive é honroso aos olhos do meu povo. Mas ela tomou uma decisão difícil. Então eu fico pensando nas decisões difíceis que eu preciso tomar na minha vida. Que às vezes é tão mais fácil e a gente perde tão menos do que ela colocou em risco. Às vezes, coisa assim, né?
a gente falando no contexto aqui da igreja, né, do serviço ao corpo de Cristo, da manutenção da igreja, muitas vezes é mais fácil, quando eu sou ferida, eu falar assim, quer saber, eu vou deixar, deixa. Nossa, deixa aquele irmão lá, eu vou me resolver com Deus, ele se resolve com Deus, em vez de escolher o caminho da reconciliação, em vez de escolher abrir meu coração, perdoar, reconhecer o meu erro também, trilhar esse caminho da humilhação. E a gente perde tão menos. Muitas vezes a gente tem medo de falar de Jesus para os nossos amigos, porque o que será que eles vão pensar? O que vai ser da minha reputação? Não, meu papel aqui como bom crente é manter uma boa reputação diante dos meus amigos. Porque aí o dia que vier alguém falar de Jesus para essa pessoa, aí ela vai lembrar e falar, meu amigo, né? Pô, Vitória, gente boa. Então tá certo, eu vou servir esse Deus, vou receber a Cristo, mas não é meu papel falar de Jesus para ele. Quantas vezes nós precisamos ser como Jael e decidir, não, se é propósito de Deus, eu vou me arriscar. Eu vou adiante. Eu vou arriscar isso aqui que eu amo. Essa minha reputação, essa coisa de ter ali um valor dentre as pessoas. E, por fim, a gente chega no capítulo 5. Aqui encerra o capítulo 4, né? Com Cícero, não precisa nem falar, né? Caído aos pés de Jael, morto. E aí começa o capítulo 5. Capítulo 5, Cântico de Débora de Baraque. Ele lembra o que eu falei lá na introdução sobre O Senhor dos Anéis. É como se fosse ali, eu estou assistindo O Senhor dos Anéis no cinema, que não tem nada ali, não consigo ver nada, só a tela. E passando aquele filme, eu vendo, admirada, de repente corta e tem uma cena do Tolkien assim, escrevendo. Tal, aí o elfo Legolas, ele subiu ali no mamute, ele atirou as flechas lá nos inimigos. Aí eu olho e falo, é mesmo? Então quer dizer que não é que esse elfo é maravilhoso, incrível, perfeito, é que, na verdade, ele seguiu o propósito de alguém que escreveu aquilo para ele fazer. Não tem ele nenhuma glória nisso. É esse cara aqui que está me encantando com as suas palavras, me encantando com esse jeito de escrever, de fazer o filme. E aqui, então, o capítulo 5 é isso. Débora e Baraque, eles começam a cantar que enquanto iam lá os israelitas e com a espada matavam os inimigos, na verdade era o Senhor que com a sua mão poderosa estava entregando os inimigos na mão deles. Que era o Senhor que abria os céus para cair chuva, que era o Senhor que transbordava rios para levar os carros de guerra. É o Senhor que o tempo todo estava lá atrás. Não é Baraque, não é Débora, não é Jael, é o próprio Deus. Ele que fez o plano de salvar Israel, ele simplesmente foi lá e recrutou gente para aparecer na história, para trazer no material, naquilo que a gente consegue ver, o que ele já estava fazendo, o que já estava determinado para ser feito. E então, Juízes 5:4 diz assim, esse pedaço do cântico, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Então é o Senhor que vai à frente, é Ele que, quando Ele anda pelos campos, a terra estremece, o céu não dá conta, não tem nada que segure o nosso Deus. Então, parafraseando o que o teólogo Tim Keller diz sobre esse capítulo 5 de Juízes, lá tem um livro chamado Juízes para Você, em que ele explica, inclusive, muito bom, recomendo. Ele diz assim, no capítulo 5, o capítulo 5, ele vê a mão de Deus em todas as coisas. Ele festeja o sucesso e glorifica a Deus acima de tudo, e seu tom de alegria é contínuo. Nós podemos e devemos viver e organizar as nossas lembranças, não apenas de modo histórico, mas de modo teológico, examinando o que Deus estava fazendo em cada momento das nossas vidas. Isso nos impede de uma autoglorificação exagerada quando temos sucesso. Nos impede de tomar toda a glória. Fui eu que fiz, fui eu que decidi, fui eu que me levantei. E também nos impede de desesperar quando vem a miséria. De nos culpar exageradamente quando os planos dão errado.
E parte do segredo que nos leva a usufruir a paz está em darmos louvor contínuo a Deus pelo que Ele tem feito e pelo que Ele está fazendo em nós. Porque a história da nossa vida tem pouco a ver conosco e muito a ver com Ele. Ser usado por Deus, então, é um privilégio. Não é motivo para a gente acumular glória. Não é motivo para a gente sair marcando ponto com Deus. Nas nossas orações, nos ajoelharmos e falarmos que nem aquele fariseu, né? Obrigado, Senhor, que eu não sou igual aquele nosso irmão. Obrigado porque eu dou dízimo. Obrigado porque eu venho aqui à sua igreja, não falta um domingo. Não é motivo para isso. Servir ao Senhor é privilégio. É porque Ele escolheu nos trazer aqui, nos dá fôlego de vida, nos dá energia para vir aqui participar da obra que Ele tem realizado. A salvação, ela é obra tão somente de Deus. A glória não é dividida. E aqui em Gálatas 1, de 3 a 5, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É para Ele que é toda a glória. A vontade do nosso Senhor é que está por trás do nosso irmão que veio falar de Jesus para nós um dia. Do nosso coração que quebrantou um dia e falou, eu quero receber Jesus Cristo. Se você pode hoje olhar para o seu momento atual, ou mesmo olhar para trás, e ver a mão de Deus na sua vida, é porque Deus é bom. E esse é o caráter dele. Se você recebeu um novo nascimento, é porque Deus te amou. Se você está sendo usado na expansão do reino de Deus, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem nada a ver com a gente, assim, né? Com a nossa história particular. É privilégio nosso estarmos aqui e servir a nossa igreja. A Holiness de Suzano só está em pé hoje, por décadas, por causa do sustento de Deus, por causa da sua vontade. Nós tivemos irmãos que vieram aqui preparar o terreno, carpir mesmo. Vieram aqui de noite, vieram aqui de dia, com o sol rachando, trabalhar, construir, antes desse templo, ainda uma outra casa, e aí depois o Instituto Amar. Tudo isso não é glória dessa igreja. Quando a gente conta a história da igreja, a prosa da igreja, que nem o capítulo 4 de Juízes, nós contamos, aconteceu isso nesse ano. Essas foram as pessoas envolvidas. E isso foi realizado, e tantas pessoas foram convertidas, e o número de membros da igreja aumentou. E aí, na poesia, no capítulo 5 da igreja de Suzano, o Senhor esteve por trás o tempo todo. O Senhor sustentou na chuva, no sol, os ministros que vieram aqui, quando isso aqui era chão batido. Os ministros que vieram de trem para trazer violão, para cantar aqui nessa igreja, quando não tinha grupo de louvor. O Senhor os trouxe. O Senhor que permitiu que houvesse ferroviário, o Senhor que permitiu que houvesse saúde no corpo desses jovens e vieram aqui. O Senhor que os salvou um dia para que eles pudessem frutificar. É privilégio nosso estar aqui. A glória é do autor e do consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que suportou a cruz, desprezou a afronta, que sofreu e se assenta na destra do trono de Deus. Por isso, Salmos 100, 1 a 5, nos chama a fazer o seguinte: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o teu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, nessa manhã, vamos responder a esse nosso Deus. Vamos servir ao Senhor e à sua igreja hoje mesmo. Se você está respirando hoje, acredite que tem trabalho para você.
Acredite que você aqui nessa igreja tem um papel importante. Você pode ouvir a voz de Deus, como Débora ouviu. Enxergar as necessidades dessa igreja, enxergar as necessidades do povo de Deus. E se oferecer, se levantar, como a mãe Israel se levantou. E hoje que eu tenho 3 meses de mãe do Noanzinho fora da barriga, eu posso dizer que o amor não fica contando tempo. O amor, ele não fica pensando, poxa vida, mas aí eu vou vir para a igreja, mas também vou ter que preparar a bolsa dele, que tem que ter várias fraldinhas, porque vai babar, vai voltar leite. E aí, no meio do culto, ele vai chorar, vou ter que andar ali. Não. O amor é assim. Eu quero muito levar meu filho junto comigo. Que bom que eu posso ir para a igreja e levá-lo comigo. Que bom que sou eu que ele chama quando ele tem fome. Que bom que eu posso cuidar das necessidades dele. Que bom que eu posso acordar de madrugada por ele. Não que seja legal acordar de madrugada, né? Mas é o amor que Deus espera de nós para servirmos a igreja. É sacrificial, mas tem alegria, tem recompensa. Então vamos olhar cada um de nós para nós mesmos. Quais são os dons que Deus colocou na sua vida? Qual é a necessidade que você enxerga na nossa igreja? Na igreja de Cristo? Como você pode se levantar como Débora? Dizer sim como Baraque? Ser ousado como Jael? Vamos nos gastar para glorificar Cristo e edificar a sua amada igreja. Aliás, a igreja não é a instituição que a gente se afilia. É o corpo do qual nós fazemos parte. É impossível a gente viver a vida cristã sem estarmos dentro do corpo de Cristo e sem usar os nossos dons para servi-la. Onde Deus nos colocou hoje para servir. Vamos fazer com amor. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pelos ministérios, por aqueles que lideram, vamos nós mesmos nos levantar. E que o Senhor, nessa manhã, então, Ele renove a nossa alegria de servi-lo. Se você está cansado, porque servir cansa, que o Senhor traga renovo da alegria de pertencer ao Senhor, de servi-lo. Que o Senhor traga de volta o compromisso de servir a igreja, ainda que isso me custe. E que toda a glória seja dada ao autor da história, o nosso Senhor. Aqui em Romanos 11:36, a gente termina falando, pois dele, por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos gastar então um tempo orando, entregando ao nosso Senhor as nossas vidas. Santo Deus, aqui estamos nós, a Igreja Holiness de Suzano, cada um de nós, os membros desse corpo, nos dispondo, papai, para que em primeiro lugar o Senhor venha a tocar os nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Sabemos que é só o Senhor que pode quebrantar os nossos corações. Sabemos que é só o Senhor que tem a resposta, Deus, para as nossas vidas. E é o Senhor que é o autor da nossa salvação. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor, então, pedindo para que o Senhor nos ajude a nos envolver na Tua história, Senhor. Nos ajude, papai. Nos dá um amor profundo pela Tua obra, Senhor. Pelas pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, pela obra que o Senhor colocou nas nossas mãos.
Deus, nós reconhecemos que isso não é por mérito nosso. Reconhecemos que não é por inteligência nossa que fez a gente perceber, ter estratégia, mas é tão somente porque o Senhor tem o desejo de edificar a sua igreja. O Senhor tem o desejo de que as pessoas sejam salvas, conheçam o Senhor aqui na Holiness de Suzano, nessa cidade, nesse país, no mundo todo. E o Senhor tem usado, Deus, a vida de homens e mulheres para que isso se materialize, Deus. Nós queremos ver além do material, nós queremos ver além do que os nossos olhos podem ver, nossos ouvidos podem ouvir. Nós queremos ter os nossos ouvidos espirituais abertos, nossos olhos espirituais bem atentos, para que a gente possa perceber o Senhor agindo no meio de nós. E que Deus, através das nossas mãos, dos nossos pés, das nossas bocas, o Senhor cumpra o teu querer nesse lugar. Usa, Deus, as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor e desejamos fazer parte da tua obra. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos capacita. Nós entregamos ao Senhor, Pai, as nossas vidas. Faz com ela aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém.